Gente, criar um negócio já é puxado, né? Agora imagina se manter no mercado por 40 anos e passando por vários momentos econômicos diferentes, hiperinflação, bloqueio de conta, é a cereja do bolo, né? Pandemia. Gente, é muita história para contar nesse episódio de hoje, viu? Vamos saber mais detalhes já já. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou a Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, podcast maravilhoso sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente até o final, porque elas dão dicas simplesmente imperdíveis. Bom, um recadinho bem rápido, tá, gente? Para quem tá aqui escutando no YouTube, por favor, né? Faz a inscrição aqui no canal. Vocês não imaginam o quanto isso é importante para o crescimento desse projeto. Por isso que eu fico aqui em todos os episódios, pedindo. Eu também canso, gente. Então, faz esse favorzão aí. Se inscreve que aí, quem sabe eu paro, né? Bom, deixa também o seu joinha e me conta nos comentários o que você tá achando, né, dessas conversas. Se tiver alguma sugestão também, pode deixar aí, porque eu tô sempre de cá conferindo. Bom, para quem prefere só o áudio, né, dá uma olhadinha lá no Orelo, que é uma plataforma brasileira que me dá assim um incentivo a mais por cada episódio que toca por lá. Que é uma coisa que outros tocadores não fazem, né, gente? E também é por onde você pode apoiar o podcast com o valor e a frequência que quiser. E falando em apoio, eu já quero deixar aqui o meu agradecimento aos apoiadores que estão lá no Apoia-se, contribuindo para a continuidade desse projeto. Para contribuir também, você pode ir lá na plataforma Apoia-se. E para entender melhor como é que funciona todo esse, toda essa movimentação, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender melhor, né, do que se trata. Aproveita, vai lá no site empreendedelas.com. Não, gente, não é esse site. É o site apoia.se/empreendedelas. E deixa sua contribuição. E você também pode deixar o seu apoio no Patreon, por acaso, né? Caso você esteja fora do Brasil. E hoje vamos falar de longevidade de empresa e de rede de franquias também, com a Silvana Abramovay, da Amor aos Pedaços. Eu tive a oportunidade de conhecer a loja na minha última ida a São Paulo e amei, amei, amei. Gente, quantas delícias! É difícil escolher o que que a gente vai comer. Ai, pecado. Muito bom. A doceria tá fazendo 40 anos e a Silvana tá lá desde o comecinho. E é tanta história para contar, gente, que eu nem vou me prolongar muito aqui, tá? Vou deixar essa história para ela. Olá, Silvana! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas, de ideias, de negócios, de experiências, de inspiração. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliana? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar com você. Eu que agradeço. Estou muito feliz com essa conversa de hoje. Estou doida para saber um monte de coisas sobre você, sobre esse empreendimento delicioso, digamos assim. Mas vamos começar falando um pouco de você. Então, conta pra gente quem é Silvana Abramovay. Falei certo? Falei bonito? Falou, Então tá. Então, por falou. favor, defina-se. Vamos lá. Olha, eu sou a quinta filha de quatro irmãos mais velhos. Tenho hoje 57 anos. E comecei a empreender com 18 anos. Com 18 anos e meio, eu quis ficar sócia. Eu tinha meus irmãos que realmente eram muito independentes. Eu tinha aquela inspiração e queria também ser independente. E eu fui convidada para abrir a segunda loja do Amor aos Pedaços. Quando eu entrei, o Amor aos Pedaços tinha um ano e meio. Nossa, com E eu 18 comecei anos. com 18 anos e meio, eu fui fazer 3 meses de experiência para ver se eu gostava daquilo. Realmente, eu estava no primeiro ano da faculdade e aí eu amei e eu entrei com um capitalzinho para abrir a segunda loja Nossa, fazia faculdade de quê? de comunicação. Gente, foi parar na confeitaria. Parar na confeitaria, minha família tem muita ligação também com doce, com comida. A gente é superfood, adora comer. Mas quem Também. realmente criou o Amor aos Pedaços foi a minha sócia, a Ivani Calarese.
que é uma Uhum. especialista de gastronomia. Ela se auto ensina, se auto faz. Autodidata. É muito demais. Hum. Então, eu entrei depois de um ano e meio. A gente tinha um sócio na época, ela já tinha um sócio na época, ele saiu depois de 10 anos. E é bacana porque é uma empresa feminina, né? Sou eu Legal. e a Pois minha é, sócia. mas Esse aí, ano, tá. não, pois é, quando você entrou, era ela com o sócio, e aí você entrou para Isso. ser sócia ou já para Não, fazer a fui primeira sócia um franquia? terço. Eu fui sócio um terço, cada um tinha um terço. Depois de 10 anos, esse sócio saiu e ficou Hum, eu e a minha sócia. E esse hum. ano a gente fez 40 anos. Gente, que espetáculo, hein? Que Bastante. jornada. E deve ser muita Então, história para contar, né? bastante, bastante. Mas Muitos acertos e muitos erros, faz parte. faz parte, assim que a gente vai crescendo. E eu queria saber, entender melhor como que veio esse convite. Vocês já se conheciam? Vocês já, A de gente onde que tinha veio? a minha cunhada tinha um parentesco com a Ivani, e aí esse primeiro sócio da Ivani era meu irmão, depois entrou eu. E é super interessante porque a Ivani é de Tupã, ela é do interior, e ela veio morar em São Paulo, casou, veio morar em São Paulo e queria abrir uma coisa, se ocupar realmente de alguma coisa. Aí ela ficou um ano fazendo teste de doces antes de abrir a loja. E ela já E ela começou com loja mesmo. com Montou a loja loja com para Amor aos ela. Pedaços. O Amor aos Pedaços é uma loja, é o nome de um doce de Uhum. abacaxi com De coco. abacaxi, delícia. E a grande característica do nosso negócio é que foi muito disruptivo, porque as pessoas não existiam elas irem num lugar e pedir uma fatia, um pouco de cada, né? E ela, Uhum. como ela era uma curiosa e ela gostava de experimentar o prato de todo mundo no restaurante, ela falou: Nossa, o dia que eu abrir uma loja, as pessoas vão poder ir lá e pegar um pedacinho de cada. E eu falando, há 40 anos atrás, brigadeiro, docinho brigadeiro, só existia em festa de criança, você não comprava em lugar nenhum, né? Você não. É engraçado eu falar isso, porque pode parecer super engraçado, mas assim, ninguém recheava o bolo com mousse, com brigadeiro. Então, foi todo um novo conceito de produto mesmo e de experiência, desde o começo. Uhum. Eu não sei se aí no tempo, né? Eu tô pensando aqui na minha infância, mas é porque a gente estava falando de aniversários, assim, de festas ontem, né? Por coincidência, e a gente estava pensando isso, como que não tinha também um lugar que fizesse também sob encomenda, fizesse docinho sob encomenda. Era muito É, fazer em casa, não tinha assim padaria, mas não era gostoso. O que tinha era um bolo meio, né, aquela massa de pão de ló mesmo, um recheio fininho, é. só sujava assim Não, o entre a nosso é camada do bem. bolo e então eu imagino que E realmente era super engraçado, porque no começo, um grande percentual dos nossos clientes levavam os pratos de casa para fingir que eles que fizeram. É uma gente, curiosidade engraçada. E eles levavam o prato porque eles aham. falavam, gente, é tão artesanal, tão fresco, que eu vou falar que eu que fiz. Era muito engraçado. Mas então na época não tinha muita Não, loja não assim tinha, não de tinha, não tinha. Tinha só aqueles doces já porcionados, né? Com aquela porção que você é obrigado a comprar o doce. Não existia. A questão de você escolher o pedaço da sua fatia começou com a gente mesmo. bacana. E hoje o que que você faz na empresa? Então, hoje eu cuido da parte comercial de operações, acompanho junto com a minha sócia as outras partes de administração e financeiro, e ela cuida da fábrica. Tá. Aí eu cuido dos franqueados, a gente é uma franquia, né? Uhum. A gente começou a franquia no Brasil, não existia, só existia McDonald's também. Ah, tá. Uhum. Mas eu acho que você vai me perguntar a história, né? Aí eu vou te contando a história conforme você vai me perguntando. Sim. Não, pode começar então, que a gente já falou como que a empresa surgiu, né? Foi com a Tá. sua sócia, tinha mais um sócio, você entrou. E aí, como é que foi a expansão da Aí a gente empresa? chegou a abrir 10 lojas próprias, foi realmente um sucesso, com capital próprio, mas assim, com muita dificuldade, não foi fácil.
tá bem difícil. Mas não existia praça de alimentação. As praças de alimentação começaram junto com a gente, praticamente. Então, a gente começou as praças de alimentação. Há 40 anos atrás não existia, era o começo das praças. Tanto que as nossas lojas eram em praça. E quando a gente chegou a ter 10 lojas próprias, a gente percebeu que tinha um mercado muito grande, mas que a gente achava que o dono tinha que tomar conta realmente, né? Tinha que ter um gestor que tivesse uma participação na empresa. E aí a gente foi atrás de o que existia pelo mundo que representava isso. E nos Estados Unidos estava muito marcante a franquia, e a gente estudou o estudo de franquia. No Brasil era o McDonald's, como eu falei, e a gente trouxe para a gente. A gente pegou e começou, a gente fez uma loja escola com uma ex-funcionária, e a gente começou a criar os nossos manuais, a gente começou a criar o nosso treinamento. Não existia a Associação Brasileira de Franquia, não existia a lei de franquia. Então, a gente foi criando as nossas regras e é a base até hoje do nosso negócio, tá? E aí a gente começou a vender as lojas próprias para franquia, ficamos com algumas e aí a gente foi indo. Primeiramente em São Paulo, porque a gente não tinha uma tecnologia, a gente não queria usar conservante, a gente não queria congelar tudo, a gente não tinha tecnologia para o produto sair para fora de São Paulo. Os produtos no começo, eles tinham uma validade nossa, era de 2, 3 dias. Aí, com o tempo, a gente foi conhecendo a tecnologia para conseguir fazer com que nossos produtos tivessem uma validade um pouco maior sem com conservante. Mas eu acho que isso já quase 10 anos depois. Então, o nosso crescimento sempre maior foi para São Paulo, interior e praia. Mas porque aí os produtos não são fabricados na própria loja, não. Tem um Não, a gente centro que fabrica e distribui. distribui os produtos desmontados, né? E aí as lojas, conforme for precisando, elas começam a montar. E então é sempre fresco, é sempre fresco. Existe um carregamento semanal das lojas e conforme eles vão precisando, então eles fazem um pedido semanal. Entendi. Mas No aí quando... 80% das coisas é assim. Mas, por exemplo, com massa de bolo, vai a Então a massa massa de pronta bolo assada? vai a massa assada, a gente usa uma tecnologia para a massa durar um pouco mais, e ela tem uma durabilidade e vai a massa. Aí chega lá, eles recheiam, pegam um pote de recheio, recheia, bate marshmallow na loja. Se tem uma coisa que eles fazem é bater o marshmallow na loja. Então, o produto sempre acabou de ser feito. Gente, não, mas E eu tenho isso ainda sorvete. só em São Paulo. Não, em todos os Não, agora lugares. em todos os lugares. Todos os lugares. Aí eu tenho também, não tenho só bolo e tortas e pavês, eu tenho salgados, eu tenho sanduíches, a gente tem os docinhos e a gente tem chocolate É, e com sorvete. o salgado dá para ir congelado, né? E Salgado assar dá na para hora. congelar. Sim, sim, sim. O docinho vai Não, ele vai pronto. na forma, ele vai na forma e eles enrolam. Ah, tá. Só enrola na loja. Só enrola E, conforme precisar. entendi. E aí o bolo é montado. É montado. Tem alguns produtos, por exemplo, um pavê, ele vai montado, ele só tem que fazer o acabamento. Entendi. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Achei muito Na interessante. verdade, para o meu franqueado, é muito. Ele não tem que assar nada, ele não tem que fazer nada, ele só tem que administrar o estoque dele e seguir o padrão da montagem do manual. Então, eu não preciso que o funcionário seja alguém especializado para montar bolo, porque ele tem um manual para montar. Então, Uhum. é uma operação. Eu acho que comida nunca é simples, mas é uma operação não tão complexa. E vocês continuam seguindo também a ideia de estar sempre em praça de alimentação? Isso também eu não sei se está no manual, isso também é uma regra que Não, vocês não. seguem? Não, a gente, com o passar do tempo, as praças de alimentação, elas ficaram. A gente abriu muitas lojas em praça de alimentação, mas elas ficaram muito barulhentas. E o público na praça de alimentação geralmente é realmente focado na hora do almoço e do jantar. Então, como a gente quer passar uma experiência para o nosso cliente, é um momento dele comer um pedaço de bolo, ele tomar um café, comer um biscoito, um pão de mel, e precisa ser um ambiente mais tranquilo.
Então, o ambiente, então a gente começou a migrar depois de uns 10 anos, 15 anos para não praça de alimentação. Hoje eu tenho assim duas lojas em praça de alimentação, mas assim são em esquinas estratégicas, mas e são shoppings que a praça de alimentação não é com tanto barulho. Então, Sim. mas hoje muda, o tempo faz todas as tendências irem mudando, né? Então, teve época que o mercado colocava cadeira dura para ninguém ficar sentado muito. Hoje, você coloca tomada, você coloca música, sofá gostoso para as pessoas ficarem o É. máximo de tempo possível, né? Então, o Aham, importante, acho que no empreender é isso, né? aham, verdade. É perceber, né? Perceber como é que o Você mercado perceber está as mudanças de comportamento ao e se longo do tempo. adaptar. É, Sim, é verdade. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando quando você falava que vocês fizeram uma transição, né? Era a loja própria, foi fazendo a franquia, foi transformando em franquia. E por que transformar em franquia? porque a gente achava que o franqueado, que seria o dono, o gestor do negócio, a gente não ia conseguir administrar tantas lojas como o potencial que a gente tinha. Então, a gente achava que o olho do dono faria toda a diferença no nosso negócio. E o princípio da franquia é isso mesmo, né? Da nossa é essa, realmente ter uma gestão direta do dono para o negócio. Ele cuidar daquilo com todo o empenho do negócio dele, né? Por Sim, isso. entendi. E aí E vocês. Pode seguir, pode seguir. nada. Ah. Porque a parte, por exemplo, de gestão de marca, essa parte da experiência, até o ambiente, isso tudo vocês é que monitoram, Sim, né? e a gente que monitora, a gente faz um review do layout, de atualização, exatamente assim, da cadeira dura para o sofá mais gostoso, a música, tudo isso é a gestão da marca. Uhum, Essas são as tendências, né? E a gente procura tentar perceber até antes do cliente querer, né? uhum. O cliente ele não Tem que queria ser. bolo, escolher o pedaço da fatia. E hoje ele fala: Nossa, como que não escolhi o pedaço da fatia, né? Uhum, Entendeu? A sim. gente procura ser inovador o tempo inteiro. Uhum, entendi. E agora, então, vocês estão procurando mais franqueados também? Vocês estão Sim, expandindo sim, a marca? sim. Aí a gente teve os 2 anos de pandemia, né? Momentos difíceis para todo mundo, né? Uhum. E agora a gente voltou a toda com a expansão pelo Brasil inteiro e estamos abertos a novos franqueados. E onde que vocês já estão presentes, além de São Paulo? A gente está em São Paulo, capital, a gente está na praia, no litoral norte, no interior, a gente está em Belém, Brasília, e tem mais uma aqui. Estamos abrindo no Rio, já estamos voltando Uhum. para o Rio, porque a gente já teve há muito tempo atrás. Eu acho que é isso. Ah, Sorocaba, São José, São Caetano, tá faltando BH aí, hein? o Tá BH, faltando BH, tá faltando. estaremos. É, porque aqueles docinhos lá estão muito apetitosos para não É, chegar aqui rápido. Vou ter vai que ir a São chegar. Paulo. Vou ter que ir a São Paulo experimentar, não é Não, não, possível. vamos invadir o Brasil aí. Por favor, A gente por favor, agora Ivana. reformulou um novo layout da loja, né? Porque a gente, de 7 em 7 anos, a gente faz um review e as lojas estão sendo reformadas, lindinhas. A nossa cor sempre foi rosa e verde, né? Uhum. Representa os pedaços e tá ficando muito bacana. Ah, gente, que coisa linda. Tô doida para conhecer. E você começou a falar e falou rapidinho na pandemia. Como é que foi o efeito da pandemia para vocês? Muito difícil, né? Porque eu É. acho que, principalmente, além da doença, a gente nunca mexeu tanto com gente, com sentimento, com pessoas, com medos, com inseguranças, né? Então, o papel do franqueador é decisivo para você direcionar a rede. Cada franqueado é um ser humano antes de qualquer coisa, e cada um teve uma reação em relação à pandemia, né? Então a gente deixou eles super à vontade de como eles queriam, se eles queriam estar abertos, fechados, como eles estariam se sentindo ao longo desse abre e fecha.
Não esquecendo que é um negócio, realmente, também, né? É de muitos a sobrevivência, mas a gente deu todo o apoio que a gente podia. Acho que foi um dos momentos mais difíceis para todo mundo. Nossa, foi difícil mesmo, né? Foi difícil, muito E, difícil. e foram muitas franquias que fecharam? Não, a gente fechou poucas lojas, principalmente de Poucas. franqueados, muito poucas lojas. Fechou definitivo, né? Porque o franqueado, ele realmente, as pessoas se transformaram, né? Então, teve gente que repensou a vida, né? É. Acho que teve gente que repensou muito a vida e teve muita gente que não queria mais aquilo ou que nunca nem abriu de novo, nunca abriu Uhum, mesmo durante a pandemia, depois falou, ah, não quero isso, não quero e não vou abrir. E a gente tem que entender, porque faz parte do ser humano, né? Foi um momento aí muito difícil para administrar. Nosso primeiro cliente é o franqueado, né? Depois a gente tem todos os nossos funcionários, como se lidar com tudo aquilo. A gente não pode esquecer que a gente é varejo, né? O varejo é olho no olho, então a gente reaprendeu muita coisa, muita coisa. É assim, muita coisa a gente partiu do zero. A gente já tinha um trabalho grande com uma plataforma de entrega que é o iFood, mas a gente, graças a Deus que a gente já tinha, porque durante muito tempo foi o que sustentou. Mas graças a Deus a gente já estava um pouco preparado, mas assim, com a intensidade que a gente teve, não, a gente não estava. Então a gente foi aprendendo todo dia a mudar o nosso marketing para o 100% praticamente digital. Então, foi, acho que, um aprendizado, assim, muito rápido e em pouco tempo. uhum. Nossa, imagino. Imagino a loucura. Mas eu tô pensando aqui, sabe, que a gente começou a conversa, já foi falar do negócio, falamos muito pouco de você. Porque eu queria saber, você estava falando que você estava cursando na época, era. Uma Qual foi o faculdade de curso? comunicação. Comunicação. Então, e de repente foi parar na confeitaria. E de onde veio assim essa veia empreendedora, esse como que isso Ah, eu brotou acho em que você? é, eu acho que as coisas comigo foram acontecendo. E eu não sabia nem direito o que eu gostava, né? Eu gostava de comer, eu tinha uma relação muito grande com comida, a gente adorava adora comida, minha família inteira. Eu tinha uma avó que era super banqueteira, e eu acho que eu fui me descobrindo empreendedora. As coisas foram acontecendo, eu fui com a cara e com a coragem, sabe? Entendi. E aí você vai Uhum. aprendendo, você vai amadurecendo, e eu sempre gostei muito. Eu acho que o gostar é muito importante. E eu sempre gostei muito, mas dei muita cabeçada, dou ainda muita cabeçada, porque é um eterno aprendizado. O mundo ele está muito rápido, então eu acho que sempre você tem novos desafios. Uhum. No começo, eu falo que no começo eu e a minha sócia, a gente viajava acho que 5 vezes por ano para entender o que estava acontecendo no mundo, para tentar adivinhar o que os nossos clientes iam querer. Hoje e não existe a Google, né? E hoje você compra uma pesquisa pronta, uma pesquisa de tendência pronta, né? Aham. Então, hoje facilitou um pouco mais. Obviamente, a concorrência aumentou, eu acho que a exigência dos clientes aumentaram, mas isso faz parte até da maturidade do negócio também. Uhum. Sim, sim. Mas você falou da concorrência, né? Que a concorrência não era tão grande. E aí eu Acho que fico para ninguém, pensando, né? Era tudo menor, né? é, faz sentido. Mas é porque com doce, né? Com doceria, é uma coisa que a gente vê muito, né? No mercado. Então, como se manter 40 anos? É muita coisa, é a vida, é a minha vida. 40 É. anos no mercado, qual que é o segredo? Ah, eu acho que é o segredo, assim, a gente tem... Outro dia eu fiz parte de uma mesa redonda, me chamaram para ir num estudo de neurociência sobre afeto e ódio, e chamaram a gente porque achavam que a gente representava a memória afetiva, que o afeto era muito forte na nossa marca, na nossa história, e é bem isso. A gente sempre representa lindos momentos, deliciosos momentos na vida da pessoa, comemorar sempre. Então, vira e mexe, eu estou na loja, uma pessoa percebe que eu sou a gestora,
e fala: Nossa, olha, eu estou aqui com a minha filha, olha, eu estou aqui com o meu neto, porque é 40 anos. É uma memória de momentos felizes que foi se perpetuando na vida das pessoas e elas passam para os filhos. Então, sempre é uma memória boa. Essa memória afetiva, eu acho que permeou todo o nosso caminho ao longo de todos esses anos. A gente nunca deixou de se preocupar com isso. Então, eu acho que é isso que deu essa longevidade na marca. Ah, bacana, muito legal. E É. aí, pensando então nessa trajetória toda, assim, da sua carreira, qual foi o maior desafio que você enfrentou? O maior desafio, os planos econômicos e a pandemia. Né? Eu não tenho dúvida que foram os desafios de todo empresário, todo empreendedor, todo. Quais planos econômicos? Os quatro que tiveram, todos que Ah, tiveram, era um susto que a gente levava, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. E eu acho que o brasileiro se reinventa o tempo inteiro, né? aham, Então, a gente já, ao longo da nossa vida, a gente está se reinventando. Então, é um susto, mas a gente tem um poder de transformação e de adaptação muito grande. Eu acho que isso é uma característica dos brasileiros mesmo, e a gente vai se reinventando mesmo, e vai se adaptando, e vai fazendo, e vai estudando, e vai conversando, e vai se informando, e dá certo, assim, obviamente com muita organização, com muita metodologia também, mas e com muita coragem. é, Precisa ter coragem para muita entender. coragem. É resiliência, né? Sim, sim. E É, entender as pessoas, né? Depois da pandemia, eu acho que isso a gente fala que os soft skills dentro das empresas ficaram super abertos, importantes, não só com os hard skills, também é importante você saber se relacionar, também é importante você saber formar uma equipe, você ter empatia. Eu acho que é uma coisa um pouco mais nova, que a gente está falando disso agora, que não é só conhecimento técnico, realmente são as relações que tem que permear a tua vida empresarial dentro da empresa. E eu acho que a pandemia falou muito disso, muito, 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 né? uhum, Principalmente que todo mundo se afastou e ficou todo mundo em casa, né? é, Não tinha olho no olho. Eu gosto do olho é, no olho também. é, eu também. Nossa, que É, não falta, é verdade. Até as entrevistas aqui, eu fico doida para conhecer as entrevistadas, sabe? Para encontrar pessoalmente. Fico doida para conversar direto. Adoro conversar aqui, mas eu também sinto que falta um olho do olho mais próximo, assim, sim, não é? E essa parte da gestão que você está falando parece ser bem organizado, né? Até para durar 40 anos. E vocês interferem nessa parte de gestão do franqueado também? Ou não? Isso é sim. A coisa gente é assim? uma empresa franqueadora, Uhum. onde a gente tem todas as técnicas. Então, a gente tem, por exemplo, o departamento de expansão, que a gente estuda pontos para onde a gente quer ir. Você tem o departamento de operações e o departamento de franquia, que é a metodologia. A gente tem consultor de campo que vai para as lojas, a gente tem analistas dos números. Então, a gente dá todo o suporte. A gente é uma empresa franqueadora e a gente dá todo o suporte para o franqueado. Ah, que bacana. Não, legal mesmo, hein? Eu acho que É. vou dar uma olhada nesse negócio de franquia. Ah, pode olhar, pode olhar. Acho que eu vou dar uma olhada. Estou achando bem bacana. E aí, mudando um pouquinho já de assunto, você tem filhos? Eu tenho três filhos. Tem três filhos. Tenho três E filhos. ainda tem mais três filhos, além desse tanto de franquia aí para cuidar. Tenho três filhos e tenho um cachorro, que é o meu quarto filho. É assim, E, mas empreendedor é isso, né? Eu tive meus filhos, a primeira filha, todos os meus filhos eu fiquei um mês em casa amamentando e depois saí. Aí o leite foi secando, né? Tudo bem que a gente não tinha o trânsito de hoje em dia, mas assim, amamentei uma 3 meses, outro 2 meses, outro um mês, e naquela correria, mas posso falar, sou super bem resolvida quanto a isso, e eu tenho certeza que eu fui a melhor mãe que eu pude ser. Sempre trabalhei muito, sempre gostei muito de trabalhar, mas sempre dei muito tempo com meus filhos com qualidade, com dedicação. É equilibrar os pratos, né? É muito difícil. Não pense que não teve, as pessoas não imaginam que não, é que agora já tem nome, né? O burnout.
Então, ao Ah, longo da minha vida, vários que, se não chegaram a ser burnout ou um estresse, porque eu sou incansável. Eu falo uhum, que o empresário ele tem que ser incansável nesse país ou em qualquer outro que eu imagino, eu não conheço os outros como é, mas assim, ser empresário é ser incansável. E realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de criar. Mas não é fácil, não tem só coisa boa, viu? Avisa para todo mundo aí que não tem só coisa boa, que tem bastante coisa que não é boa, que não é agradável, e você tem que lidar com isso, mas faz parte do teu negócio. E sempre, né? Cada vez, obviamente, que o teu negócio vai crescendo, tanto as coisas boas quanto as dificuldades, elas ficam maiores, né? uhum. Mas é um aprendizado contínuo, sempre. É, e tem os mitos, né, do negócio, do próprio negócio. Tem gente que fala, não, você não vai ter patrão, você vai controlar seu próprio Ah, horário. olha, Ah! o próprio horário até você se organizar, né? É um horário bem estendido, né? E o ser empreendedor é você não desligar o telefone quando você sai da tua empresa, né? Uhum, É você saber que você tem que tomar conta dela 24 horas por dia, mas também tem que saber quando descansar e quando desligar também, né? Formar profissionais, ter uma gestão para as pessoas poderem te representar também. Mas é, eu acho que até você chegar nesse patamar demora um pouco, dependendo do tipo de negócio. E é sim. legal que nos últimos anos eu me tornei mentora, Ah, sim. super legal, me realizei dando mentoria. Eu brinco que quando eu fiz um teste vocacional, quando eu tinha 15 anos, deu que eu tinha que ser professora. E eu falei assim: nossa, eu acho que esse psicólogo não é muito bom. E eu fui me descobrir professora depois de. Há 5 anos atrás eu comecei, eu fui convidada para algumas mentorias e continuei. Eu faço paralelamente, dou algumas palestras, trabalho bastante para ajudar mulheres a empreenderem, Uhum. e realmente é a minha causa mesmo das mulheres empreenderem e facilitar, conseguir dar suporte para elas, intelectual, e estou muito feliz com esse trabalho também. Que legal, mas onde que as pessoas podem te procurar para uma mentoria? Como que é? Eu Como que funciona a faço mentoria? a mentoria, eu faço bastante social, em algumas, eu faço no Instituto, no IVG, eu faço no Somos Aladas, no Angel Us, em algumas plataformas. Faço parte de alguns comitês também, do LIDE, do Instituto Ah, Mulheres do de Parede. Lead. É, Lead com a Laís. isso, adoro a Laís. E então eu quero impactar realmente a minha causa desses últimos anos, e um novo universo se abriu para igualdade, equidade e realmente o aprendizado, né? Outro dia eu Uhum, fui fazer uma banca. Aqui tem uma faculdade nova super bacana, que é a Link. É uma uhum. faculdade de empreendedorismo. Me convidaram para fazer parte da banca. Gente, fiquei apaixonada. E também no meu e-mail, silvana@amorospedaços.com.br, e no meu Instagram também. Ah, Só sim. me procurar. Não, mas Eu, calma que você ainda vai passar esses contatos. Com ai, calma, tá bom. calma. Quero Daqui a ajudar, pouco. quero ajudar. Não, é só porque eu achei legal quando você falou, mentoria. Eu falei, não, então, Não, as tá pessoas me bom. mandam doce para experimentar. Minha casa está lotado de doce para experimentar, pequenos empreendedores, sabe? Na Aham, pandemia teve muitas pessoas que perderam seus empregos começaram a fazer doce em casa. uhum. E eu ajudei a escolher nome de doceira. Ah, As que pessoas legal. realmente é muito bacana, é muito satisfatório. Olha, E legal não dou só demais. mentoria, é muito legal, assim, obviamente com a experiência, com o passar dos anos, não só no ramo de doce e nem só no ramo de empreendedorismo, até de posicionamento. Eu acho que a vida da mulher antigamente era muito solitária e ela mudou bastante. Hoje a gente tem grupos e mais grupos, as mulheres estão muito mais abertas a se ajudarem, e hoje é impressionante ao longo dos anos o que mudou. Somos um time muito grande, um time vencedor e que se apoia muito. Impressionante que como as mulheres se uniram. Elas tiveram Isso a é ótimo, né? oportunidade, né? Eu acho que elas tiveram a oportunidade. Antigamente a gente nem percebia isso.
que a gente não tinha a possibilidade de se unir, né? E agora a gente começou não, né? Já faz algum tempo, essa união feminina aí é muito bacana, muito forte, muito poderosa. E o que eu Uhum. puder colaborar com isso, todo mundo sabe, em todos os grupos que eu estou fazendo de tudo para realmente a gente ficar mais forte, mais reconhecida. É o que eu procuro fazer aqui também. Aqui esse podcast surgiu para isso. Falei, vamos, né, usar para trocar ideia, para todo mundo, né, poder crescer junto aí. Mas então, vamos aproveitar que você está falando de mentoria, né, falar de ajudar outras mulheres e então dá uma dica assim, uma dica de negócio, uma dica para quem, ou uma dica para a pessoa se manter no mercado por tanto tempo, ou então uma dica para quem quer, não sei, de repente trabalhar como franquia ou como franqueado de confeitaria. O que que você diria para essa pessoa? Olha, eu digo que o mais importante é você estar sempre atualizado. Então, é nunca estar parado, tá se mexendo sempre, tá? Porque é tudo muito rápido as mudanças, né? Cada vez estão acontecendo mais rápido. Então, assim, obviamente, não tem nada de graça, você tem que trabalhar mesmo, por isso que pode vir, que vem o teu retorno, mas junto com isso, você tem que se atualizar, procurar inovar, procurar conhecimento ao longo da tua carreira empreendedora, ou qualquer que seja ela, é super importante, porque você trabalhar sempre na mesma coisa vai dar o mesmo resultado, aquela coisa de que todo mundo fala. Então, eu acho que você procurar sempre estar aprendendo e se inovando, eu acho que é a melhor dica que eu poderia dar. Muito bom. Muito bom. Então, agora uma dica cultural para os ouvintes. Assim, pode ser livro, filme, série, música, alguma coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar também quem está ouvindo a gente agora. Olha, eu tenho uma série que me impactou muito há alguns anos, que é a Navileira. É uma série coreana que Hum, fala um pouco, eu não vou dar um spoiler, mas fala sobre o ser humano, a empatia, o tomar conta, o cuidar. hum. Sem retorno. É fazer isso a bel prazer porque está dentro de você. Eu acho que todo mundo devia assistir essa série, é comovente, é bonita, é linda, e eu acho que é uma lição de vida. Tá na Netflix? Netflix, podem Netflix. assistir. Depois você me conta, tá? Bom saber. Essa Tem aí eu duas nunca tinha ouvido temporadas, falar. é maravilhoso, é maravilhoso. É de chorar do começo ao fim, sobre sonhos, sobre você buscar os teus sonhos, sobre você ajudar as pessoas, sem interesse nenhum. É muito legal. Vou É minha procurar. super dica. Vou procurar, eu te conto. Tá Então, bom. agora passa seus contatos para quem quiser saber mais sobre você, sobre a Amor aos Pedaços. Então, Amor aos Pedaços, eu tenho, se alguém quiser algumas informações, é silvana@amorauspedacos.com.br. Para expansão, é expansão@amorauspedacos.com.br. Eu estou no Instagram, Silvana Abramovai. Estou no LinkedIn, pelo meu nome vocês me acham. E é isso. E quem quiser mentoria, procura você No mesmo e-mail, ou... também no meu e-mail. No meu e-mail, ou pode me mandar alguma mensagem pelo Instagram também, nos contatos, e aí a gente se fala pelo WhatsApp. Ah, maravilha, Tá maravilha. bom? Então, Silvana, muitíssimo obrigada. Adorei a conversa, adorei saber mais sobre franquias, porque realmente para mim é um mundo bem assim diferente, mas achei muito bacana. Ah, Muito, muito. obrigada. Muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso nossa conversa. Ah, maravilha. Obrigada, Então, pessoal. muito obrigada e até a próxima. Beijo Até para a você. próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E muitíssimo obrigada também a você que está aqui até o finalzinho, escutou, então assistiu esse episódio. Se por acaso lembrou de alguém aí, né, que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente. Compartilha nas redes sociais, manda pelo Zap, manda no grupo do Zap, que assim você nos ajuda a ajudar cada vez mais mulheres por aí.
Você também pode saber mais sobre o projeto podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e no Facebook também, que é o @empreendedelas. Se quiser me achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacana que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!